Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones totalmente. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos
sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos
e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos
sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos
e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos
sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos
e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos
sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos
e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos
sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos
e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones. Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aleph. Bem-aventurado aqueles que trilham os caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas sim andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observemos. Tomara, Senhor, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira que possa observar os teus estatutos. Aí então eu não ficaria confundido e me atentaria a todos os seus mandamentos. Aí então louvar-te-ei de coração quando tiver aprendido todos os seus juízos. E sim, Senhor, observarei todos os seus estatutos e não me abandones.